Hora de tirar a fralda. Será? Um dos grandes desafios da maternidade é saber a hora do desfraude. Esse momento chega. Quando será o momento certo, a hora certa, para nos ajudar neste processo de desfraude com algumas dicas? Comigo mais uma vez a alegria de receber a doutora Luane Reis, aqui pediatra, para falar para nós sobre o desfraude. Bem-vinda, doutora. Obrigada, é um prazer estar aqui novamente. Espero deixar esse tema um pouco mais tranquilo e natural para vocês. Porque essa é uma fase que a gente fica ali, meu Deus, quando será? Né? Qual será o momento certo, doutora, para tirar a fralda do meu filho? Bom, Sheila, não há uma idade ideal, né? A gente tem que estar atento ao que a criança mostra de sinais de que já é para iniciar o desfraude, que ela já está pronta. Em média, na literatura, é falado em torno de 2 a 3 anos, né? Abaixo de 2 anos a gente considera um desfraude precoce e acima de 3 anos um desfraude tardio. Mas o mais importante é observar o desenvolvimento neuropsicomotor da criança, né, através dos sinais de prontidão. O que são esses sinais de prontidão? A criança já gostar de ser independente, né, de fazer as coisas sozinha, saber já dizer não, né, quando algo a incomoda, ficar seco durante o dia, né, a fraldinha seca por mais ou menos 2 horas, ela conseguir ficar sentada, quietinha em algum lugar entre 5 a 10 minutos, compreender ordens simples, né, e responder a essas ordens, ter um vocabulário mínimo pelo menos, falar xixi, cocô, ter a coordenação de abaixar, levantar as calças. Então esses são pontos relevantes que devem ser observados. E uma das coisas bem claras é ficar incomodado, né? Quando faz xixi. Quando a fralda tá suja. Isso, cocô, querer tirar, ficar incomodado com a fraldinha, né? Esses são os sinais de prontidão que devem ser observados antes de se iniciar o desfraude. A gente que é mãe, a gente ouve muita coisa, né? Tem coisa que a gente vê na internet, procura informação, porque parece que é bem isso. Quando dá uns 2 anos, você já começa a pensar, né? Quando é que eu vou tirar a fralda? Existe a questão, muitas realidades financeiras, tem ali a economia da fralda, né? Tem também a questão que eu acho, né, muito válida, quando a criança começa a ir ao banheiro, então já faz o cocô direto no vaso, é mais fácil da descarga, tem uma série de realidades que também se torna mais prático, né? Quando a criança sai da fralda e já começa sozinha a ir ao banheiro, né? Com a ajuda ali do pai, da mãe, claro, nesse processo de incentivo mesmo. Mas também existe, doutora, a realidade, a gente ouvi falar, né, a questão eu já ouvi muito dizer assim, quando a criança consegue dar 2 pulinhos com os pés, mas é uma questão motora, né? A criança consegue pular com os 2 pés, então ela já consegue segurar um xixi. Mas são sinais da questão motora da criança, do organismo que ela já tem um controle, seria isso? Bom, essa questão do pulinho não é descrito, nunca vi descrito, mas pode ser um sinal de competência esfincteriana, né? De não ter o escape durante o pulinho, né? Mas para a criança aprender a desfraldar, né, a fazer o xixi e o cocô, ela precisa, é muito complicado, né? Porque ela precisa sentir a vontade, ter essa percepção da vontade, segurar, né, fazer a continência do esfíncter, né, fazer a continência do xixi, do cocô, expressar essa vontade, né, de se deslocar e aí sim liberar o esfíncter. Então é um processo complexo, né, mas fisiológico, natural, porém prolongado. Imediatismos no desfraude não existe. Primeiramente, os pais têm que estar em comum acordo de que é o momento, né? Observaram os sinais do bebê, respeitaram o desenvolvimento neurológico da criança e iniciarem essa jornada juntos, tá? Usando o mesmo vocabulário, né? Evitar usar palavras pejorativas para o cocô, de que é sujo, fedorento, deixar
o ambiente do banheiro um lugar interessante para a criança, tanto para explorar, convidar a criança para ir junto ao banheiro com os pais, porque a criança aprende muito com o exemplo, né? E aí ela pode começar a manifestar esse interesse. Se é um menininho, né? Talvez o papai Isso. vai, se é uma menina, né? A mamãe tá ali perto para ela ver Isso. mais ou menos como funciona. Sim, e a partir desse momento que eles estão dispostos, vão pensar, vamos começar no piniquinho ou no vaso com o redutor? O piniquinho tem a vantagem de ser mais acessível à criança, né? Dá mais autonomia à criança para sentar sozinha. Geralmente tem características lúdicas, né? De bichinho, musiquinha, então isso é um atrativo para a criança. Sim. E biomecanicamente o piniquinho, por dar a sustentação do pé certinho, a altura, é anatomicamente melhor nesse início, tá? Não quer dizer que a criança não possa usar o vaso com o redutor. Tem crianças que têm o interesse, justamente por gostar de imitar os pais, de já usar o vaso sanitário. A técnica do desfraude entre um e outro são iguais, tá? Agora, tem crianças que vão ser mais resistentes porque tem medo da água, não se sentem seguros ali com, às vezes, o pai equilibrando, a mãe equilibrando, né? Medo do barulho da descarga. Né? Então, é mais individual também essa escolha. A partir do momento que se instituiu o local em que vai ser feito esse desfraude, primeiro a criança tem que ter intimidade com esse instrumento, né? O piniquinho, quando chegar o piniquinho, deixa a criança explorar, brincar, sentar com roupa, no vaso também. Quando começar a conversar com a criança sobre o que vai ser feito, né, durante o desfraude, que a criança tem que saber o que está acontecendo. Sim. Colocar sentadinho no vaso, né, falar, agora faz xixi, vamos fazer igual a mamãe, vamos fazer igual o papai, faz força para fazer cocô, de roupinha e fralda. E ambientalizando a criança no banheiro. A partir desse momento, começa a tirar a calça e deixar só de fraldinha. Depois, fez o cocô, ou ela já está avisando, cocô, vamos jogar lá no vaso. E aí jogar as fezes no vaso, dar descarga, ou jogar no piniquinho, para mostrar que ali é o local onde se deve fazer o xixi e o cocô. A partir desse momento, a criança deve ser estimulada a fazer sem a fraldinha, né? Conversar. Quando quiser fazer cocô, avisa a mamãe, avisa o papai. Quer fazer xixi? Avisa a mamãe, avisa o papai. E pré-estabelecer uma rotina, que é imprescindível, né, em todos os aspectos da infância, né? Então, acordou? Vamos fazer xixi no vaso? Vamos fazer xixi no piniquinho? Leva a criança, primeira coisa, deixa ela lá fazer o xixi. Porque nesse primeiro momento eu acho que é muito importante, a iniciativa ela tem que ser sempre dos pais, porque a criança ainda está no processo de aprendizagem. Porque eu acho que às vezes um erro que pode acontecer é quando começa, a gente já quer filho fazer xixi? Quer filho fazer xixi? E na verdade talvez a iniciativa ela deve ser dos pais, doutora, de pegar a criança, vamos lá fazer um xixi? É um método de educação, educacional, né? Então a rotina é muito importante. Então acordou? Primeira coisa, ir ao banheiro. Depois das refeições, vamos lá ver se está com vontade de fazer xixi? Vamos lá tentar fazer xixi? E se a criança tem o intestino reguladinho, tá dando mais ou menos o horário ali do cocô? Vamos lá tentar fazer cocô? E uma coisa importante, se a criança está resistente, não forçar mais que 5 minutos. Ter um tempo de tolerância. Ficou ali 5 minutos, não teve nada, não força, né? Ou se a criança está muito estressada, irritada, tira um pouquinho, né? Dá uns passinhos para trás para avançar um pouquinho mais para frente. O método em si é o mesmo. A única diferença é que no início o menino, dependendo da sua curiosidade e do exemplo, pode iniciar também a fazer o xixi e o cocô sentadinhos, né? É mais fácil direcionar o pênis da criança, né, no piniquinho e no vaso. A partir do momento que ele já está dominando a técnica do desfraude, ou até mesmo se ele tem muita vontade de imitar o pai, ou um irmãozinho mais velho, que também pode ter essa realidade dentro de casa. Certeza. Aí ele pode ficar na posição em pé para fazer o xixizinho. E as meninas orientar
a limpeza, né? Sempre da região vaginal para anal, nunca de trás para frente pelo risco de contaminação com as fezes e aumentar o risco de infecção urinária. Nesse tempo do desfraude, eu acho que a senhora colocou uma situação que é muito importante, que é o casal, né? O pai, a mãe, os responsáveis ali, devem começar em conjunto, consciente. Vamos começar, porque é um xixi que escapa, é talvez no tapete da sala, é num sofá. Isso pode acontecer, né, diante dessa realidade. Tem criança que se adapta melhor, lógico, e o processo é mais rápido, mas em média de 6 meses a 1 ano. Então, escapes a gente nem considera um problema quando se trata de desfraude, faz parte do processo. Então, evitar chamar atenção, brigar, usar palavras negativas, porque isso faz parte, né? Não é uma coisa errada que a criança está fazendo. Não é porque né? o filho tem um problema, se ele está... Sim. Nossa, já faz 6 meses, ele ainda Não, nesse quando dentro faz o xixi na calça. Dentro do cenário normal, escapes são comuns, fazem parte, não são um problema dentro da normalidade. Então, sempre incentivar. Se ele só avisou, mas não deu tempo de chegar ao banheiro, reforça. Parabéns, filho, você avisou a mamãe. Da próxima vez a gente corre mais rápido e tenta chegar no banheiro para fazer no piniquinho. Não falar, olha, sujou o chão, não pode, isso é feio. Não é o momento ainda para essa questão. Sim, uma das principais é a constipação. Tanto para dificultar o início do desfraude, quanto durante o desfraude, né? Às vezes um desfraude precoce, né? A criança não está preparada, pode desencadear um medo da evacuação, a criança aprender mesmo a evacuação por medo, despreparo, né? E crianças já constipadas, que já iniciaram o desfraude, às vezes já fazem xixi no piniquinho e ainda não fazem o cocô no piniquinho, né, por exemplo. Então isso deve ser levado ao pediatra para investigar uma provável constipação para resolver esse problema, que costuma ter boa resposta, né? E um dos problemas também é tentar iniciar o desfraude num momento de estresse para a criança. Por exemplo, mudança de casa, mudança de escola, nascimento do irmãozinho. Então o ambiente para toda transição, né, para toda aquisição de habilidades da criança tem que ser tranquilo. Então, esses são os problemas mais comuns. E pacientes com necessidades especiais ou transtornos comportamentais, né, aí também precisa de um apoio complementar, uma orientação mais direcionada. Na realidade do desfraude, quando a gente começa a fazer esse desfraude lá na minha casa, eu já passei por um, tô passando pela segunda, né? E é bem tudo isso um pouco que a gente vai vivendo, né? Esse autocontrole, eu acho que é um dos pontos que os pais precisam ter muito, é essa paciência na hora, né? Porque você vai, vamos começar, vamos. Aí vai 1 dia, 2 dias, 3 dias, né? Vai indo bem, daqui a pouco, nossa, aí você vai, ai meu Deus, tem um cocô ali bem ali no meio da cozinha, né? Então isso acontece, são situações que a gente vive e que é importante ser colocado, né? E a gente precisa mesmo estar se vigiando, a gente como mãe, pai, precisa se vigiar para não agredir emocionalmente o nosso filho nesse momento de transição, que é o momento de desenvolvimento deles, né? E nós estamos ajudando, contribuindo nesse processo. Então a gente precisa também ter essa visão e pedir mesmo, né, a paciência para a gente viver bem, ter sabedoria como falar, né, como conduzir o nosso filho nessa etapa de vida que eles estão vivendo. Sim, normalmente o desfraude diurno precede o noturno. A criança pode também ter sinais de prontidão para o desfraude noturno. Aquela criança que já vem há um bom tempo acordando sequinha, né, com a fralda seca, já pode ser um sinal de treinamento esfincteriano compatível com o desfraude noturno. Ela já pode estar
neurologicamente apta ao desfraude noturno. E se a criança depois, doutora, usa durante o dia, depois à noite ela não quer pôr a fralda, né? Isso também eu acho que é um ponto que pode acontecer, porque a criança ela vai se acostumando, né, a ficar sem a fralda e depois não quer usar mais a fralda à noite. Levar a criança para fazer xixi à noite, né? Os pais têm que ter essa disposição, mas também é um procedimento que, vamos dizer, poderia ser correto? Sim, antes de dormir, né, a última coisa que faz é levar para fazer o xixi. Se a criança ingere muito líquido no período da tarde e noite, também dá uma reduzida nesse líquido no período da tarde e da noite para evitar mais perdas. Lembrando que as perdas noturnas também são normais, devem ser tratadas com naturalidade. E a gente já viu que esse processo ele leva aí de 6 meses a 1 ano, para mim também super novidade, né? Esse tempo que é importante a gente conhecer para que de fato a gente não se assuste. A criança com 3 aninhos não apresenta nenhum daqueles sinais de prontidão que eu citei anteriormente, deve ser levado isso ao pediatra. O pediatra também, quando conhece a criança, né, faz um acompanhamento rotineiro, também já fica, né, atento à presença de qualquer atraso, né? Então, ter um acompanhamento rotineiro e, na percepção de alguma normalidade, algum atraso, levar isso ao pediatra. Mas a partir de 3 anos, sem nenhum sinal de interesse, né, da criança, nenhum sinal de prontidão para o desfraude, deve ser repassado, ou crianças com 4 anos sem o desfraude diurno completo. Então tá aí, né, essa dica para você que fica talvez preocupado com o seu filho, talvez seu filho esteja vivendo uma fase normal, de tempo normal, mas também é importante estarmos atentos, né, atentos a essa realidade, devido também a esse tempo. Agora eu queria que a doutora Luane deixasse aí a sua dica, né, o que você diria aos pais que estão passando por essa fase do desfraude, né, vivendo com o seu filho esse processo de desenvolvimento, a dica que a senhora tem hoje para os pais. Bom, a dica que eu tenho é: tenha paciência, compreenda, né, a importância desse momento para o seu filho, né, de vencer essa etapa, incentivar, né, fazer uma educação positiva. E outra coisa que eu quero reforçar: não antecipar o desfraude. Tanto o desfraude precoce quanto o tardio trazem problemas fisiológicos para a criança e até emocionais, tá? Que dificultam o desfraude. Se dentro do período de normalidade está tendo muita perda, você acha que não está funcionando, não está indo bem, pausa 3 meses, recomeça tudo, para observar o seu filho, se ele realmente está pronto para aquele momento, tá? Não é porque começou que vai ter que terminar. Então, observa, não está indo? Né? Para evitar estresse para a criança e para os pais. E ter disponibilidade e aproveitar os finais de semana, feriados, para fazer uma rotina bem bonitinha, bem certinha. Importante conhecer, né? Importante conhecer. E olha, o tempo que a doutora foi falando aqui, eu fui pensando, né? Nada de comparar, né, doutora? Porque o filho da minha amiga saiu com 2 anos, outro saiu antes dos 2, outro saiu com 3. Essa realidade, muitas vezes, que as crianças vivem. Nossa, tá na hora, né? E muitos pitacos. Não, tá na hora de tirar a fralda dessa criança. Então, a mãe, pai, você que cuida desse filho, dessa criança, né? Perceba, vai olhando, você que tá ali com ele no dia a dia, com certeza você é a melhor pessoa para poder avaliar o seu filho. E não deixe com que essas comparações, né, ou essas vozes fiquem ali te estimulando a uma coisa que você ainda também não sente. Eu já ouvi muitas vezes falar assim que às vezes até a mãe sente, a família sente quando tá na hora, porque a mãe conhece o filho, né? Você tá ali com a criança, você sabe. Então a mãe também sente quando tá na hora do filho tirar. E às vezes fala, tira, já deu 2 anos, deu 2 anos e meio. Mas você fala assim, parece que ainda não é agora. A gente também tem essa percepção de mãe, né? No interior, quando a gente conhece de fato. Então, não deixe com que as comparações, outras pessoas que fiquem aí te estimulando, né, a fazer uma coisa que você sente ainda que não é a hora, que tudo isso também não interfira no processo de educação e nessa fase tão bonita que é a fase do desfraude,
né, desse tempo de ensinamento, de paciência e de muito amor e de muito cuidado. Tá certo? Obrigada, doutora, mais uma vez. Eu que agradeço. Por estar conosco, trazer esse tema aí tão bacana, né? E de tanto interesse de forma geral para as famílias. E olha, gente, semana que vem a gente se encontra aqui no canal da Canção Nova. Curta, compartilha, deixa aqui nos comentários. E aí, quanto tempo seu filho saiu do desfraude? Foi fácil? Foi difícil? Pode comentar aqui também no nosso vídeo, tá certo? Beijo grande, Deus abençoe.